Olá a todos. Minha função hoje é comentar sobre uma doença que tem sido muito ventilada na imprensa ultimamente, porque uma série de pessoas de conhecimento público, políticos, artistas, tanto no Brasil quanto no exterior, têm sido acometidos por linfoma. Por esse tipo de câncer, linfoma, ele tem uma relevância grande por três motivos principais. Primeiro que, com esta divulgação pela imprensa, a gente tem notado claramente que há um grande desconhecimento do público sobre essa doença. Segundo, porque ela é o tipo de câncer que mais aumentou nos últimos 25 anos. Ele dobrou de incidência nos últimos 25 anos. Há uma certa impressão de que nos últimos poucos anos estabilizou esse aumento. E terceiro, e mais relevante, é a área da oncologia que mais avanço a gente teve na última década. Isso eu vou abordar um pouco mais à frente. Frente a isto, a gente tem recebido uma série de perguntas sobre essa doença. De sorte que eu elenquei aqui 5 pontos para, nesse curto espaço de tempo, perguntas mais relevantes e que eu entendo que seja importante para o público geral. O primeiro é óbvio, o que é linfoma? Não é? A gente normalmente recebe esse tipo de pergunta. Olha, tem um paciente, um parente que tem linfoma, como é que é, o que é linfoma? Linfoma não é uma doença. Linfoma são muitas doenças, mais de 60 tipos diferentes de doenças. E, portanto, com comportamentos clínicos, com muita coincidência entre elas, mas em certos aspectos muito diferentes. Linfoma é o câncer das células do sistema imunológico, que é um sistema extremamente complexo, onde a gente conhece ainda pouco a fisiologia, quanto mais a patologia mais complexa que é o câncer. Portanto, quando a gente está falando de linfoma, nós não estamos falando de uma doença, portanto, a gente precisa detalhar um pouco isso. O que causa linfoma? A gente não sabe. A expressiva maioria desses subtipos, a gente não sabe o que causa. A gente sabe que tem uma alteração genética adquirida, não é hereditária. Todo câncer é uma alteração genética adquirida, mas o que causa, na expressiva maioria dos linfomas, a gente não sabe. Bom, quais são, então, os tipos de linfoma? São muitos, são mais de 60 tipos diferentes de linfoma e, classicamente, essa pergunta é sempre muito habitual, qual é a diferença de Hodgkin, linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin, né? Certamente vocês nunca ouviram falar de uma doença que tem o nome não, né? O que significa não? Significa o resto, né? Os outros. Portanto, o Hodgkin é uma doença bem conhecida, bem estabelecida, foi o primeiro linfoma a ser descrito, ele tem um prognóstico muitíssimo bom, foi o primeiro câncer sólido a ser curado na década de 60 com quimioterapia. Hoje, os Hodgkins, quando são localizados, a cura esbarra nos 90%. Tem muita doença infecciosa que não cura essa taxa. Quando é uma doença mais avançada, cura acima de 60%, quase 70%. Portanto, é um avanço extraordinário. Mas o Hodgkin corresponde a só 10% dos linfomas. A expressiva maioria, todos esses casos que ficaram divulgados pela imprensa, são de linfomas não Hodgkin, né? Eles podem ser de dois tipos, como ele depende da célula do sistema imunológico, vocês têm ouvido falar disso, ou é do sistema imunológico B, das células dos linfócitos B, que é a maioria, ou, mais raro e mais grave, os linfócitos T. Portanto, é assim que se divide de forma bem genérica os linfomas. O que causa, a gente não sabe, na expressiva maioria das vezes, mas num pequeno número de linfomas, a gente sabe a causa. A gente sabe que os linfomas se desenvolvem em pessoas que têm imunossupressão. A AIDS é um exemplo típico.
Quando a AIDS começou a aparecer, quando a gente não conhecia direito, os hematologistas tratavam de AIDS, porque muitos deles tinham alterações hematológicas e linfoma também. Então, os pacientes que têm imunodeficiência, como a AIDS, como o uso de imunossupressivos nos pós-transplantes, nas doenças reumatológicas, também favorecem o desenvolvimento de linfomas. Nas doenças congênitas que causam imunossupressão. Alguns agentes infecciosos. Há alguns tipos de linfomas que são determinados por agentes infecciosos, particularmente os vírus. O vírus Epstein-Barr, por exemplo, que é o mesmo vírus que causa mononucleose, pode, em algumas circunstâncias, causar algum tipo de vírus. O que significa isso? Que não basta o agente infeccioso, tem que haver algo mais, que é a predisposição genética da pessoa. É muito interessante no Brasil, particularmente no Nordeste, na Bahia, existe um vírus que é o primo do vírus HIV, que é o HTLV1, que pode causar um tipo de linfoma raro. E é muito interessante também que os linfomas do estômago muitas vezes são causados por uma bactéria, que é o Helicobacter pylori, que não faz hoje já há algum tempo, mas nunca se imaginou que o estômago, que alguma coisa pudesse sobreviver no estômago, não é? Um ambiente tão inóspito. E foi descrito o Helicobacter pylori, que é responsável pelas úlceras pépticas e podem também causar linfoma. Muito bom. Então, as causas são, na expressiva maioria, salvo essas que eu salientei, elas são desconhecidas, o que é um problema para, sem dúvida, a prevenção, porque a gente não tem, essa também é uma pergunta que é muito comum, nos cânceres, não é? Como é que eu faço para evitar? Não é? Fazer exercício, o cigarro, não é? O cigarro é inacreditável que a sociedade moderna, eu sou ex-fumante, de sorte que eu tenho absoluta autoridade para falar disso, ainda suporte um agente tão nocivo, não só para câncer, mas para inúmeras doenças, e não só câncer do pulmão, inúmeros outros cânceres. Não é? Portanto, aqui a gente não tem como prevenir, não há como prevenir. O que há é você ficar atento, como eu vou falar um pouco mais à frente, para os sinais e sintomas mais frequentes, para que a pessoa procure um médico o mais prontamente possível. Quais são estes sinais e sintomas? Como os linfomas são cânceres das células do sistema imunológico, diferente do câncer da mama, que ocorre na mama, o da próstata, que ocorre na próstata, onde ocorrem os linfomas? Ele ocorre onde a gente tem células do sistema imunológico. E onde a gente tem essas células? Em qualquer lugar do organismo. Portanto, os linfomas podem começar em qualquer lugar do organismo. Na maioria das vezes, eles ocorrem nos gânglios linfáticos, nos linfonodos, que são estruturas que estão distribuídas por todo o nosso organismo para filtrar o nosso organismo. Em determinado momento, quando se tem uma infecção, é por aí que o organismo depura essa infecção. Então, na maioria das vezes, a manifestação clínica do paciente é o aumento de um gânglio linfático, de um linfonodo, ou popularmente, como é chamado, de íngua. Na maioria das vezes, nas regiões laterais do pescoço, nas axilas ou nas regiões inguinais. Todo aumento de um gânglio linfático é linfoma? Não. Na menor parte das vezes. Na maioria das vezes, esse inchaço, esse aumento dos linfonodos se dá por um processo infeccioso ou por um processo inflamatório. Vou citar um exemplo muito simples, que é a infecção no lobo da orelha, quando você tem um problema com o brinco. Não é? O que ocorre? Tem uma infecção, portanto, aquela região, os linfonodos daquela região ficam infartados. Não é? Só que esses linfonodos de infecção, eles normalmente, esse gânglio, esse linfonodo, cresce muito rápido, estira a cápsula que o envolve e dói. Então, essa é uma diferença muito importante. Nos linfomas, há um aumento dos linfonodos e eles são indolores.
e a consistência é uma consistência como se fosse de borracha, enquanto que no processo infeccioso é uma consistência amolecida. Só de que uma pessoa que tenha um aumento de uma estrutura, de um gânglio, de uma íngua, como popularmente chamado, por uma semana e meia, a consistência não dói, você não identifica naquela região nenhum processo infeccioso, essa pessoa deve procurar um médico, deve procurar um especialista para que ele faça, no bojo do diagnóstico diferencial, diferenciar se aquilo é um linfoma ou uma outra doença. Parte desses pacientes, um pouco menos de 50%, além desse aumento dos gânglios linfáticos, esses pacientes podem apresentar um ou mais desses 3 sinais e sintomas que eu vou relatar. Primeiro, febre. Febre acima de 38 graus, que não é acompanhada de um processo infeccioso suspeito. Emagrecimento, um emagrecimento de causa desconhecida, via de regra desproporcional à diminuição do apetite. E terceiro, suor noturno profuso. É muito importante a gente explicar bem o que significa um suor profuso noturno. Todos nós, certamente, temos isso. E, ao mesmo tempo em que uma apresentação como essa serve para alertar as pessoas, ela precisa tomar muito cuidado para não ser alarmista. Porque se a gente for falar, alguém que mora num país tropical, quem é que não sua à noite? O suor aqui é um suor extremamente relevante. Ele molha, a pessoa dorme de pijama, dorme de camiseta, ele tem que trocar à noite. Ele molha o lençol, ele molha a cama. Portanto, é um suor muito profuso. Então, o aumento de um linfonodo, 1 semana, 2 semanas, não há evidência de uma infecção, particularmente se acompanhar de um desses sinais que eu acabei de citar, é sugestivo de linfoma. Eu quero salientar uma quarta manifestação, porque ela não é tão frequente, mas ela é frequente que a pessoa demore muito tempo para fazer o diagnóstico. É a coceira, é o prurido. Portanto, um prurido, uma coceira numa pessoa que é prolongado. Um adulto nunca teve história alérgica antes, nunca teve asma, nunca teve urticária. De repente começa a ter uma coceira intratável. Vai no médico, vai no outro, vai no clínico, vai no alergista, vai no dermatologista. Passou 3, 4 meses, aquilo não melhora. Tem que entrar no diagnóstico diferencial para o paciente, para o médico clínico e, evidentemente, para o especialista, que aquilo pode ser um linfoma. Esse quarto item, ele é relevante porque esse paciente, ele vai circular, ele não vai nem passar perto de um hematologista, de um oncologista, ele vai estar circulando em outras áreas. Muito bom. Então, esse é o quarto ponto que eu gostaria de salientar. O que é linfoma, quais os tipos, o que causa, que a gente não sabe, os sinais e sintomas. Mas eu tenho um grande prazer de falar do último, porque não há, e eu sou suspeito, evidentemente, para falar isso, mas falo com muita propriedade, não há, na oncologia, avanço maior do que nessa área. Eu diria um dos maiores avanços da medicina. Porque esta doença, ou estas doenças, que o tratamento era pífio, era pobre, quando eu comecei a circular nessa área, há 3 décadas ou mais, hoje você cura um expressivo número de pacientes que até anteontem morriam rapidamente. O que fez esse grande avanço? Vários aspectos. O primeiro é que nós passamos além do tripé clássico do tratamento oncológico, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Esta foi a área que nós fomos para o quarto tripé, que é a imunoterapia. Hoje, todos vocês conhecem que
parte dos linfomas são tratados ou isoladamente ou no contexto de um conjunto de opções de tratamento com anticorpos monoclonais. E aqui, no final da década de 90, em 98, para ser mais preciso, foi apresentado um estudo francês que comparava no tipo mais frequente de linfoma quimioterapia versus quimioterapia mais imunoterapia com um anticorpo monoclonal. Sabe o que aconteceu? Aumentou a taxa de cura em quase 20% dos pacientes. Isso é um fato inédito na oncologia. A oncologia, normalmente, você vai melhorando passo a passo. Você dá um salto deste, é um fato inédito. Portanto, aqui houve um marco, no final da década de 90, houve um marco na oncologia, que foi com a introdução da imunoterapia. Nós, hoje, estamos mais à frente. Nós já estamos na segunda ou terceira geração desses anticorpos monoclonais, com menos efeitos colaterais, mais ativos, e estamos numa época fantástica. Hoje a gente conhece muito bem o funcionamento da célula do linfoma. Portanto, a gente consegue desenvolver no laboratório moléculas que são dadas, na maioria das vezes, via oral, não é mais endovenoso, oral, e essas moléculas vão interferir na sequência bioquímica que tem dentro da célula para desenvolver o tumor. Esses estímulos partem da superfície da célula. E da superfície da célula esse estímulo entra para dentro da célula, como se fosse, bem comparando, eu acho, aquela história do dominó, das pedrinhas de dominó. O primeiro estímulo é da superfície da célula, depois ela vai caindo. Essas moléculas conseguem, de repente, bloquear esses estímulos, com muito pouco efeito colateral, altamente efetivo. Um segundo ponto é que se descobriu que não basta olhar para a célula tumoral. Aquela célula tumoral está crescendo dentro de um microambiente. E as células normais que estão em torno dela têm uma importância muito grande na perpetuação do tumor. Portanto, existem novas drogas que agem nestas células no microambiente. Existe hoje, e este é talvez o grande avanço, eu estou dizendo hoje, de 2, 3 anos, a possibilidade de você tirar do indivíduo, isso começou com leucemia aguda de criança, mas hoje isso vale para toda a oncologia, para os linfomas particularmente. Você pega o linfócito T da pessoa doente, o linfócito T é a célula que de pronto combate a infecção e combate os tumores, leva para o laboratório, identifica na célula doente algum alvo na superfície dela, e no laboratório você faz com que esse linfócito do doente desenvolva uma atividade contra a célula tumoral. Aí você faz o quê? Devolve esses linfócitos T para a pessoa. E esses linfócitos T proliferam dentro da pessoa. Isso chama CAR-T. Esta é possível. Eu estou falando de coisas que estavam no laboratório há 3, 4 anos atrás. Hoje, aqui no Brasil, nós estamos começando a trabalhar com isso agora. O mundo já tem trabalhado com isso. Portanto, isso está muito próximo de ir para uso habitual. Só que eu tenho o privilégio de ter visto essa história. Eu estou contando a história que eu vi acontecer. Portanto, esse é o ponto muito relevante e que também é importante a gente salientar esse grande avanço nos linfomas. Espero que eu tenha deixado alguma mensagem que possa ter clareado algum conhecimento a mais para vocês dessa área. Muito obrigado.